Como realizar uma escovação correta? Meu nome é Luiz Vicente Lopes, eu sou ortodontista, odontopediatra e diretor clínico do IKO, Instituto Kids de Odontologia. Trago para vocês hoje uma demonstração de como se escovar os dentes da maneira correta. Primeiro ponto que deixamos bem claro: o seu filho só vai poder ter a autonomia de escovar os dentes sozinho lá por volta dos seus 7, 8 anos de idade. Até então, a escovação deve sempre ser feita por pais ou responsáveis, sempre com a supervisão de vocês. Maneira correta de se escovar os dentes. Primeira coisa, pasta a ser utilizada. Então a gente tem no mercado hoje, a gente não utiliza mais essas pastas, esses dentifrícios sem flúor. A partir do aparecimento dos primeiros dentinhos, que pode variar, tá? O gap muito grande, os primeiros dentinhos podem aparecer com 6 meses de idade, com 1 ano de idade, mas a partir do aparecimento dos primeiros dentinhos, eu já utilizo pastas com flúor. O que você, pai, você, mãe, tem que se atentar? Essa pasta, ela tem que ter uma quantidade de flúor que toda pasta diz em sua composição. Se ela não disser na capa, na composição de toda a pasta, ela vai ter lá atrás a quantidade de flúor que ela tem. Qual o número que a gente tem que se atentar? É 1.100 ppm, parte por milhão de flúor. É esse dentifrício que a gente tem que utilizar para realizar a escovação. Maneira de eu escovar os dentes. Então eu vou pegar a minha escova, vou pegar a minha pasta com 1.100 ppm de flúor e eu vou colocar a quantidade de 1 grão de arroz, ou seja, vou colocar uma quantidade muito pequena. Não é aquela quantidade que a gente está acostumado a ver em adultos ou até em comerciais. Como que eu realizo a minha escovação? Como nós adultos, a maioria dos movimentos são iguais. Dentes do fundo, os dentes de trás, eu vou fazer os mesmos movimentos de vai e vem, os movimentos de trenzinho. Os dentes da frente, eu vou fazer movimentos circulares, movimentos como se fossem bolinhas. E tão importante como a escovação na parte da frente é a escovação na parte de trás dos dentes. Eu vou fazer movimentos como se eu estivesse varrendo para tirar toda a placa, todo o resto alimentar que ficou preso na parte de trás dos dentes. Em relação às escovas, importante é obedecer aos próprios fabricantes, independente de marca comercial. Eles têm as idades próprias para determinada escova. Então, de 1 a 2 anos tal escova, de 2 a 3 outra escova. Então, é importante obedecer a recomendação do fabricante para determinada idade. Por quê? Porque muda o formato da cabeça, mudanças próprias para aquela idade daquele paciente. Existe a melhor escova do mercado? Talvez exista, mas muito mais importante do que a melhor escova que existe no mercado é que o seu filho se sinta motivado a escovar os dentes. Como que ele vai se sentir motivado? Muito provavelmente utilizando escovas que são um pouco mais lúdicas, ou seja, escovas que brilham, escovas que tem o personagem favorito dele, a Branca de Neve, que tenha o Homem-Aranha, que tenha o Pisca-Pisca. Essas escovas ele vai sentir muito mais prazer e vai se sentir muito mais motivado em escovar do que talvez a melhor escova que existe no mercado. Então é muito mais importante você oferecer algo que ele tenha prazer em fazer do que de repente estar trabalhando com a melhor escova do mercado. Então fica a dica, a melhor escova é você utilizar dentro da idade do seu filho e que ele se sinta mais motivado. Em relação a fio dental, também a mesma dica. Vamos partir para os fios dentais que eles se sintam mais motivados. E aí existem esses fios dentais que eles são o que a gente chama de forquilhas. E tem para vender nas farmácias, nos mercados,
dos super-heróis, do Nemo, das princesas. Então isso vai causar também uma motivação a mais para o seu filho utilizar o fio dental. Em relação ao uso do fio dental, atentem para essa dica. Dentes que são separados não tem necessidade de usar o fio dental. A própria escova dá conta do recado. Dentes que são unidos, dentes que existe um ponto de contato entre eles, esses dentes sim a gente deve fazer o uso de fio dental diariamente, principalmente antes de dormir na última escovação do dia. É a mesma função de um fio dental normal. Então eu vou utilizar essa forquilha apenas de uma maneira um pouco mais lúdica, mais prática, mais confortável para o seu filho, passando o fio dental no meio de cada dente que exista um ponto de contato. Resumindo, conversamos sobre movimentos ideais para você realizar a escovação, dentifrício, ou seja, pasta, que você deve iniciar a escovação com pasta a partir já dos primeiros dentinhos e com 1.100 ppm de flúor, e uso de fio dental sim, forquilhas nos dentes que existem ponto de contato entre eles.